aqui estamos para compartilhar de uma palavra do Senhor para as suas vidas, em nome de Jesus, amém? Espero que você vá entrando, enviando seus links, compartilhando com os nossos amados, com seus familiares, com seus amigos, em nome de Jesus. E permaneça na intercessão. Eu creio que em nome de Jesus será mais uma palavra poderosa e que ela venha te provocar, que ela venha mexer com você, que você possa, em nome de Jesus, sentir a presença do Espírito Santo de Deus e que Ele possa te transformar uma pessoa moldada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vai deixando aí o seu ok, vai mandando a sua paz do Senhor, vai deixando claro que a nossa mensagem está chegando, que você está aí sintonizado em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos aqueles que estão chegando e para aqueles que ainda chegarão em nome de Jesus. Amém? Ao longo desses dias, o país tem atravessado momentos muito difíceis, mas nós temos isso também, que a igreja tem um papel fundamental nesses dias maus. E quase sempre nós nos esquecemos qual é o meu papel, qual é o seu papel enquanto cristão. Então a palavra do Senhor nosso Deus nessa noite, ela vem para trazer à nossa memória qual é o meu papel, qual é o seu papel enquanto cristão, enquanto filho do Altíssimo. E também qual é o papel da igreja, qual é o papel dos membros da igreja nesses tempos difíceis. Amém? Eu quero chamar a sua atenção para o versículo de referência nessa noite para a nossa reflexão. A palavra do Senhor nosso Deus vai se basear lá no livro de Lucas, capítulo 5, verso 31. Lucas 5, verso 31. Se você quiser acompanhar, às vezes a sua versão é diferente daquela que eu estou usando, mas a palavra eu creio que é a mesma para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Diz assim, o versículo base da nossa palavra dessa noite. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Amém? De novo, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. A paz do Senhor para cada uma das irmãs, dos irmãos que já estão aí online, que você possa estar enviando os links para os demais irmãos que você está sentindo falta, para aqueles que você ainda não viu online, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, que você fique na intercessão, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa nos visitar nessa noite e possa trazer uma palavra diretamente do céu para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Ivair, a paz do Senhor Laide, que o Espírito Santo de Deus possa visitá-las, possa trazer respostas para vocês através dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos conversar com Deus. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, nós nos colocamos humildemente na Tua presença, Pai. É mais uma noite em que a Tua igreja está reunida nas casas, assim como acontecia lá no livro de Atos, a Deus, na igreja primitiva. E nós sabemos que esse foi um dos momentos mais poderosos, foi o momento em que as Sagradas Escrituras chegaram até as nossas casas. Foi esse momento e a postura dos nossos amados irmãos de Atos que foram responsáveis para que a palavra do Senhor nosso Deus chegasse até os nossos dias, até as nossas casas, até cada um de nós. A igreja reunida nas casas propagou a salvação. A igreja reunida nas casas tinha um tempo para jejum, tinha um tempo para oração, tinha um tempo para comunhão com seus amados, e foi isso que a fortaleceu. É claro que isso não poupou a igreja das perseguições, das lutas, mas essa luta fez com que a palavra do Senhor nosso Deus, e particularmente os filhos que ajudaram a escrever, fossem se fortalecendo e o ide do Senhor fosse atendido. É isso que eu lhe peço nessa noite, ó Pai, que o seu ide continue como uma proposta forte e efetiva nas nossas vidas. Que nós tenhamos prazer em compartilhar o Teu santo nome, em espalhar, ó Deus, aquilo que as Sagradas Escrituras diz que nós realmente somos em Cristo Jesus. Conforme sempre fazemos, nós declaramos mais uma vez que nós somos aquilo que a nossa Bíblia diz que nós somos, que nós temos aquilo que a nossa Bíblia diz que nós temos, que nós vamos aonde a nossa Bíblia diz que nós vamos, e que as nossas mentes estão receptivas e o nosso coração está atento a essa palavra que será divulgada nessa noite, em nome de Jesus. Declaramos que a nossa mente
estando pronta, que o nosso coração estando atento, nós jamais seremos os mesmos. Seremos impactados e transformados pelo poder da Tua palavra, no santo nome de Jesus. Tu és bem-vindo em nossas casas nesta noite e para sempre, ó Espírito Santo de Deus. Faça a diferença, faça morada em nossas vidas, faça morada em nossa casa e nos convença, Deus, que o nosso papel, que nós estamos aqui para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa te tocar, que o Espírito Santo de Deus possa te convencer. E eu quero começar a nossa palavra, a nossa reflexão dessa noite, com uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Qual é a imagem que nós cristãos vendemos de nós mesmos e das nossas igrejas? Qual é a ideia que nós transmitimos para as pessoas que não são cristãs sobre o que é ser cristão? Eu quero começar a nossa reflexão nessa noite pautado nessa pergunta. Qual é a ideia? Há um tempo atrás, lá no tempo da minha irmã Laide, quando a pessoa dizia que era evangélico, as pessoas olhavam para ela como se ela tivesse um câncer. A maior parte das pessoas tinham vergonha de falar do Evangelho do Senhor nosso Deus. Mas o Senhor levantou uma nova geração, uma geração que começou a conquistar espaço, começou a conquistar status. E então as pessoas passaram a enxergar o Evangelho de uma outra forma, em um outro patamar. Nós começamos a ver que, de um tempo para cá, você dizia que você era cristão dava ibope. E muitos dos cristãos dos nossos dias começaram a ser chamados para participar de programas especiais, começaram a ter mais visibilidade, começaram a ter uma conta gorda nas principais agências bancárias, e isso fez com que a cara daqueles que se dizem cristão na contemporaneidade fosse mudando. Mas o que a gente vê, meu amado, minha amada, ao olharmos os trabalhos que são realizados nos grandes templos, é que nós passamos uma ideia de que ser cristão nos dias atuais é ser gente sarada, é ser gente bem-sucedida economicamente falando. Passamos a ideia de que ser cristão é não enfrentar problema pessoal, é não enfrentar problema nos relacionamentos, é ter uma vida no conforto. E isso, é claro, essa ideia que nós passamos parece ser o Evangelho dos nossos tempos. Essa mensagem começou a ser difundida com a teologia da prosperidade. Hagin, um norte-americano, um homem que estava paralítico em cima de uma cama, após ser curado e começar a pregar que nós tínhamos direitos e que o Senhor nosso Deus estava ali para realizar os nossos sonhos, para realizar os nossos desejos, trouxe para o nosso país a famosa teologia da prosperidade. O grande problema é que com essa teologia criou-se um estereótipo e nós passamos a ver que esse estereótipo dia após dia foi se cristianizando. As mensagens divulgadas pareciam dizer que o homem bem-aventurado era aquele que, segundo os olhos da sociedade, era alguém bem-sucedido. Mas o que essa corrente afirma ser bênção, quando nós damos uma olhada detalhadamente nos nossos evangelhos, nas Sagradas Escrituras, nós percebemos que o amor e a ambição por todas essas coisas, a Bíblia dá um outro nome: iniquidade. E ela diz mais, e olha, isso é profundo, ela chama de estrada para o inferno. Está lá em Salmo 73, dos versos 3 aos versos 12. Iniquidade, estrada para o inferno. Quero mandar a paz do Senhor para todos aqueles que estão chegando, a paz do Senhor para minha irmã lá em São Paulo, estando conosco, compartilhando dessa palavra. Quero mandar também um forte abraço para todos aqueles amados irmãos que nessa tarde puderam estar ouvindo, atendendo a nossa chamada, e creio que estarão conosco ao longo dessa palavra. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, nesse momento, em nome de Jesus, que tem havido um fogo estranho no altar do Senhor.
Há uma verdade oculta dentro das igrejas cristãs que precisa ser urgentemente reconhecida. Conforme lemos no versículo-chave da nossa reflexão nessa noite, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é um lugar de gente doente. Esta é a realidade. As imagens que são veiculadas nas redes sociais, as imagens de sucesso, a todos esses chamamentos que nós temos vistos nos tempos modernos da igreja cristã, em grande parte ela contraria aquilo que a palavra do Senhor nosso Deus nos chama a praticar. Me chamou a atenção, enquanto eu estava preparando essa reflexão para essa noite, uma fala do pastor Fábio Campos acerca desse assunto. Ele afirma, veja, presta atenção nisso, meu amado, que se você aderiu ao Evangelho por conta de uma propaganda parecida com esta, você deve entrar em contato com o Procon Celestial urgentemente, porque foi vendido para você, aquilo que foi vendido para você não se trata do Evangelho de Cristo, é uma propaganda enganosa, é o Evangelho dos homens, criado conforme os seus desejos e cobiças. Qual é o Evangelho que você tem seguido, meu irmão, minha irmã? Qual é o Evangelho que tem lhe sido apresentado? Qual é o Evangelho que você tem vivido? Qual é o Evangelho que você tem compartilhado? Me chama a atenção também uma reflexão de Lewis, ao afirmar que, ao fazer uma autorreflexão de si mesmo, enquanto crente no Senhor Jesus, ele encontrou em si mesmo um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados, malditos homens e mulheres que somos diante dos olhos do Senhor nosso Deus. É muito forte essa reflexão, meu amado, minha amada. É muito triste, nós sabemos que as pessoas vão para a igreja como se fosse um balcão de negociação. Nós temos transformado o evangelho da graça do Senhor nosso Deus em um cativeiro religioso. Temos distorcido a imagem de Deus à forma de um office boy. Eu peço e ele obedece. Temos procurado servir a um Deus que se enquadre no nosso politicamente correto. E isso é triste. Temos buscado servir a um Deus que se rende e que aos meus desejos, aos meus caprichos, mas acima de tudo, que renda milhares, milhões de seguidores e likes nas redes sociais. O que nós percebemos é que a comunidade cristã brasileira lembra em muito o mesmo movimento lá da Bolsa do Wall Street. Lá, a elite é honrada. Os comuns não comparecem. É como se eles não existissem. É como se os homens comuns fossem invisíveis. O que nós temos visto no evangelho pregado nos nossos dias é que o amor, aquele santo amor, o amor ágape tem sido reprimido. A liberdade tão propagada através de Jesus, esta tem sido acorrentada. E o cinto de segurança da justiça própria tem que estar devidamente apertado. Infelizmente, a igreja cristã tornou-se uma instituição que inflige feridas nos que curam, ao invés de curar os feridos. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos confrontados com a dolorosa verdade da nossa inadequação e da nossa insuficiência. O evangelho dos nossos dias não tem buscado os feridos. O evangelho dos nossos dias não tem buscado os doentes. O evangelho dos nossos dias não tem buscado os perdidos. É um evangelho inadequado. É um evangelho muito adequado às redes sociais, mas pouco útil nas favelas. Pouco útil nas periferias da nossa sociedade. Pouco útil nos hospitais, pouco útil nos presidiários, pouco útil nas casas que acolhem os nossos velhinhos, pouco útil nas casas que acolhem as nossas crianças. Esse não é evangelho
do Senhor nosso Deus. E esse não é o evangelho que Jesus nos conclamou a divulgar. Que triste, dia após dia, quando nós não recebemos o resultado da nossa oração, nós percebemos que a nossa segurança no Cristo vivo vai sendo esmagada. Quando o fervor, após sairmos do culto, daquele culto abençoado, daquele culto onde você sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, vai passando, logo na manhã seguinte, nós percebemos uma fraqueza irreconhecível e a nossa fidelidade ao Evangelho da graça vai desaparecendo. Diante disso, meu amado, minha amada, nós descobrimos a nossa incapacidade de acrescentar uma polegada sequer à nossa estatura espiritual. Começa logo na segunda pela manhã, um logo inverno de descontentamento. E isso é triste. Eventualmente, ele floresce e os seus frutos, invariavelmente, são a depressão, o pessimismo, um desespero sutil porque permanece meio que camuflado, não diagnosticado, não percebido e, portanto, não confrontado, não tratado. Aos poucos, meu amado, minha amada, esse mal vai assumindo uma forma de tédio e deságua comumente em uma presença forçada, quase que mecânica, nos cultos sabáticos. Quero te dizer que o silêncio também é resposta do Senhor nosso Deus. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. O que se constata é que nós temos confundido e utilizado de forma banal a graça. O que é a graça? Como você concebe a graça? Aquela graça difundida por Jesus e por seus discípulos. O que nós percebemos é que ela parece meio que desgastada pelo seu mau uso. Ou talvez, quem sabe, pelo seu uso em excesso. Percebemos que a graça já não mexe mais conosco da mesma forma que mexia com os nossos ancestrais cristãos lá da Igreja de Atos. Em alguns países europeus, nós constatamos que certos oficiais eclesiásticos, os líderes religiosos, lá do alto do seu escalão tão alto que eles não conseguem descer as camadas mais baixas da comunidade, eles são chamados de sua graça. Sua graça. A graça está no meio dos jornalistas esportivos e eles falam de uma graça fluente. Essa mesma graça, comumente, é reivindicada pelo presidente dos Estados Unidos, o Trump, pelo nosso presidente brasileiro, pelo Jair Bolsonaro. Mas o que nós vemos na luta ensandecida nas redes sociais é que os nossos ditos cristãos carecem, dia após dia, da graça redentora do Senhor nosso Deus. Surge nas redes um novo perfume e o rótulo vem transvestido de graça. Nós vemos também que esse mesmo termo, a graça, para o estudante na época das notas, e sobretudo quando elas são ruins, ela se transveste de desgraça. A palavra parece ter perdido o seu poder criativo, latente. Dostoiévski parece ter capturado esse choque da sociedade moderna e o escândalo do Evangelho da Graça ao escrever que, no último julgamento, Cristo nos dirá: vinde vós também, vinde bêbados, vinde vacilantes, vinde filhos do opróbrio, e diz-nos a seres vis.
sois a imagem da besta e trazem a sua marca. Vinde, vinde, porém, da mesma forma, vós, aqueles que foram ignorados pela sociedade, vindes vós também. Vindes pecadores, vindes pobres, vinde filhos de meu Pai. E os sábios, diante de Cristo, dirão: Senhor, por que acolhes a eles? E eles certamente nos dirá: se eu os acolho, homens sábios, se eu os acolho, homens prudentes, é porque nenhum deles jamais foi julgado por vós como alguém que era digno de me conhecer, digno de ser-lhes apresentado o evangelho da graça. E o Cristo vivo, ressurreto, então, estenderá os seus braços e nós, simples mortais, cairemos aos seus pés e choraremos. E em soluço, então, compreenderemos que o real sentido do evangelho da graça é este: Cristo veio para os doentes. Cristo veio para os perdidos. Cristo veio para os pecadores. Cristo veio para aqueles que foram ignorados pela sociedade daquele tempo e do nosso tempo. Então, certamente nós compreenderemos o real sentido do ide, o chamamento do Cristo que ecoa aos quatro cantos, levado sorrateiramente pelo vento. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E eu me pergunto, qual seria, e gostaria que você refletisse, meu irmão, irmã que está conosco aí, e aqueles que acessarão essa palavra, qual seria o resultado de uma alma que chegasse hoje na sua igreja ou na sua casa com antecedentes tais quais os que eu quero compartilhar com você agora? Alguém que trouxesse em si o rótulo assolador de igrejas, assassino, perseguidor de crentes, alguém feroz como um animal selvagem, um algoz que tinha como marca o ódio em seu coração. Qual seria o seu resultado? Você abriria ou fecharia a porta da sua casa? A porta do seu coração? Qual seria o seu papel, meu irmão, minha irmã? Você que é crente desde pequenininho, você que conhece o evangelho, você que nasceu, cresceu, lendo, compartilhando, estudando as sagradas escrituras. Qual seria o papel dos nossos líderes, das grandes igrejas nos nossos dias, ao receber alguém com esse currículo? Meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, eu quero te dizer, que é assim que o livro de Atos, nos capítulos 7, 8, 9, até mesmo o capítulo 26, descrevem Saulo. Oh, aleluia! Talvez você, ao ouvir esses pequenos relatos de Saulo, acostumado a ouvir sobre os milagres, sobre a vida de Paulo, talvez tenha se identificado mais como cristão. Sabe, não é comum nós apresentarmos o Paulo com esse perfil: assassino, perseguidor, arrombador de casas, perseguidor de cristãos. Sabe? Talvez ao ouvir isso você se sinta infinitamente melhor do que Saulo. Talvez você
verdadeiramente entenda o motivo pelo qual o Senhor te alcançou, o Senhor te resgatou. Pelican, ao fazer uma análise das Sagradas Escrituras, particularmente estudando a vida de Lutero, chegou à percepção de que a justiça de Deus, da qual Paulo, agora Paulo e não mais Saulo, falava, não era a justiça pela qual Deus era justo em si mesmo, mas a justiça pela qual, por causa de Jesus Cristo, Deus tornou justos os pecadores. Isto é a ideia de justiça ativa difundida por Cristo e pelos seus apóstolos posterior à crucificação. Através do perdão dos pecados, os nossos pecados justificados lá naquela cruz do Calvário. Então, Satanás não tem mais autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe o que nos chama a atenção? É que quando Lutero descobriu isso nas Sagradas Escrituras, ele afirmou que os próprios portões do paraíso haviam se aberto naquele momento para ele. Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, os portões do paraíso estão abertos para você. Estão abertos para mim, está aberto para o mais vil pecador. É isso que Lutero descobriu, é isso que Jesus veio nos ensinar, quando ele nos disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe qual foi, talvez, a principal diferença entre Saulo e você e a mim? Saulo precisou ficar cego para que os olhos de Paulo fossem abertos. Atos 9:5 nos ensina que ele teve um encontro definitivo, transformador com Jesus. Depois de um estrombido de um trovão, ele ouviu uma voz, e todos aqueles que o acompanhavam ouviam uma voz que dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos 9:5. E desde então, Saulo nunca mais foi o mesmo. Todos à sua volta também ouviram aquela voz. Mas ninguém viu quem era o responsável por aquela voz. A palavra do Senhor nosso Deus mostra que, a partir de então, Saulo passou a ter uma vida completamente radical, completamente diferente de tudo aquilo que ele vivia antes. De perseguidor, passou a apóstolo. De odiento à causa de Cristo, tornou-se um dos mais apaixonados discípulos do Senhor Jesus. A experiência de Saulo foi talvez uma das maiores demonstrações da graça de Deus para com os homens. Calvino, ao analisar isso, mostra que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado em ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um bom pastor. O que Calvino estava nos dizendo é que há um clamor: ide e anunciai. Ide e anunciai. Paulo compreendeu a sua tarefa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que sozinho, ainda que ele tivesse tido esse encontro impactante, jamais Saulo chegaria a ser Paulo. O Senhor nosso Deus preparou Ananias, Atos 9:10-25, para recebê-lo, para prepará-lo, para treiná-lo, para ensiná-lo. Nós precisamos, amados, de muitos Ananias nas nossas igrejas, muitos Ananias nas nossas vidas. Ananias teve medo, ele sabia quem era Saulo, mas a palavra do Senhor nosso Deus diz que ele recebeu a revelação de quem seria Paulo, de como Deus o usaria para falar com os reis, para falar com as altas autoridades. Ananias compreendeu o papel dele na vida de Paulo. Ananias se encheu de coragem e foi ao encontro do novo convertido. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã,
Quem sabe não é essa noite que o Senhor nosso Deus vai te usar poderosamente. Quem sabe não é nessa noite que você vai entender que Deus tem um propósito sobrenatural na sua vida. Que ainda que você se sente o mais dos vis pecadores, nas mãos de Deus você pode operar milagres e maravilhas. Ananias foi a resposta espiritual da cegueira de Saulo. Se não houvesse Ananias, provavelmente nós não teríamos conhecido a Paulo. A palavra do Senhor nosso Deus nos ensina que Ananias recebeu em oração a tarefa do Senhor nosso Deus. Ficou cheio do Espírito Santo de Deus. E então, ele percebeu, ele compreendeu o seu papel e a sua função na igreja do Senhor nosso Deus. Amados, Saulo, desde então, saiu para pregar. Saulo saiu cheio de vontade, foi batizado e queria anunciar o novo para todos os gentis. Mas a palavra nos ensina que ele foi perseguido. Alguns dos cristãos daquele tempo chegaram inclusive a tramar a morte de Saulo. A palavra nos ensina que ele precisou sair fugindo de algumas cidades. Mas ainda assim, as Sagradas Escrituras também nos ensinam que a igreja que um dia Saulo odiara, agora passou a ser o objeto de um amor apaixonado e contagiante. Oh, aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Paulo estava apaixonado, mas ele não tinha espaço na igreja. Então, meu irmão, o Senhor nosso Deus, lá no livro de Atos 9, 26 a 31, vai mostrar que ele vai usar mais um homem cheio do Espírito Santo, mais um pequenino que Deus usa, que se transforma um gigante nas mãos do Senhor nosso Deus. Barnabé vai ser usado por Deus para apresentar, agora não mais o Saulo, mas o Paulo. E a palavra do Senhor nosso Deus vai mostrar que Barnabé foi usado de uma forma especial diante dos líderes da igreja. Foi Barnabé quem foi apresentar o currículo de Saulo. Saulo, agora Paulo, chegou na igreja de uma forma toda especial, através do testemunho de Barnabé. Como nós precisamos, meu amado, minha amada, de Ananias e Barnabés nas igrejas do Senhor nosso Deus, nas nossas casas, nas nossas vilas, nos nossos bairros, nas nossas favelas, nos lugares onde o comando vermelho tem chegado. Oh, aleluia, Jesus! Todas as facções estão dominando a nossa nação. Mas eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, se você se propuser a ser um Ananias e um Barnabé, a igreja do Senhor Jesus vai dominar as facções. A igreja do Senhor Jesus vai chegar até os comandos e as facções. Então eles serão convertidos. E esses homens corajosos, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, vai transformar a nossa sociedade. Oh, aleluias, aleluias, Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos de pessoas das nossas igrejas, nas nossas casas, nas nossas comunidades, que acolham essas pessoas que estão doentes e que estão sendo abraçadas pelas facções. Pessoas que não têm espaços para elas nos hospitais. A igreja é o hospital do Senhor, cujo médico principal que dá plantão é Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que não está mais lá enterrado, aquele que no local onde ele foi enterrado está escrito hoje, ressuscitou ao terceiro dia. Se você for visitar o túmulo de Buda, se você for visitar o túmulo de todos os principais líderes religiosos, você vai ver declarações daquilo que eles fizeram enquanto homem.
Nem mesmo no túmulo de Maomé está escrito o que está escrito no túmulo de Jesus. Ressuscitou e ele vive para a glória eterna do Senhor nosso Deus. E é esse mesmo Jesus que hoje diz: vinde Ananias, vinde Barnabés. A nossa igreja, a sua igreja, você igreja, tem que ser um hospital. Eu e você precisamos nos converter a Ananias e a Barnabés. Que o Senhor nosso Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te convença e te converta. E que as nossas igrejas verdadeiramente compreendam qual é o nosso papel. E então haverá mais igrejas com a cara de Cristo. Haverá mais Barnabés e Ananias com a cara de Paulo. Haverá mais homens e mulheres a visitar todos aqueles que estão fora da igreja porque estão doentes. Em tempo de coronavírus, é tempo de nós gerarmos Ananias e Barnabés. Amém? Que o Senhor nosso Deus te abençoe e que amanhã, em nome de Jesus, você lembre dessa palavra dessa noite e que você se sinta fortalecido, revestido pelo poder revigorante do Senhor nosso Deus. E que então o Espírito Santo de Deus possa te ensinar que com essa ferramenta poderosa que você tem no seu smartphone, você pode visitar sem sair da sua casa. Você pode curar, você pode sarar, você pode encorajar em nome de Jesus. Então, as pessoas compreenderão verdadeiramente aquilo que os cristãos desse tempo, com Paulo, com Ananias e com Barnabés, difundiram ao mundo. Eu e você somos cristãos. A palavra cristão foi difundida pela primeira vez aí, nesse tempo, com Barnabé e com Paulo. Você é cristão, você é um pequeno Cristo. Então, as pessoas ao olharem para você, precisam ver estampado nos seus olhos o brilho da graça. Ao olhar para suas mãos, precisam contemplar as mãos de Jesus. Os seus pés precisam te levar para onde Jesus iria se ele estivesse caminhando. Quero te desafiar amanhã a caminhar com os pés de Jesus, a olhar com os olhos de Jesus, a ouvir com os ouvidos de Jesus e, sobretudo, usar as suas mãos para abençoar com as mãos de Jesus. Amém? Uma boa noite para você em nome de Jesus. Que você esteja revigorado, fortalecido no nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Não deixe que essa palavra fique salva apenas aí na nossa página. Leve essa palavra para aqueles que você sabe que tem um potencial de ser um Ananias ou um Barnabé, ou quem sabe, era hoje, até hoje, um Saulo, mas a partir de amanhã, nós inundaremos a nossa sociedade com Paulos e Paulos. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus te convença e te inspire para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você, minha irmã. Um forte abraço para cada um de vocês, meus irmãos, que nos acompanharam, que dedicaram o seu tempo precioso para compartilharmos do amor de Deus através da palavra do Senhor nosso Deus. Amo fazer isso e sei que o Senhor vai te abençoar, já está te abençoando através dessa palavra. Ore por mim, ore por toda a minha família em nome de Jesus, ore pelos nossos líderes, ore pelas nossas igrejas que estão enfrentando um tempo difícil. Nós sabemos que muitos dos nossos líderes têm compromisso com a energia elétrica, com a água, com o aluguel dos templos, com as cestas básicas para as famílias. Que você, meu irmão, minha irmã, não deixe de honrar os seus compromissos enquanto cristão diante do Senhor nosso Deus. Amém? Uma boa noite a todos e que o Espírito Santo de Deus possa te inundar com essa mesma paz que eu estou sentindo aqui na casa do meu sogro, que é o lugar de onde eu estou levando para você essa mensagem nessa noite. Amém, Jesus? Muito obrigado, Deus. Pai, em nome de teu Filho Jesus, eu te rendo graças por mais essa palavra nessa noite. E que o Senhor venha nos converter, ó Deus, verdadeiramente a Barnabés e Ananias, de Saulo
para Paulo, no poderoso nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Fique na paz, meu amado. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.